tarde, senhoras e senhores, sejam bem-vindas ao segundo webinário do INAS, no Outubro Rosa, falando sobre câncer de mama, um assunto extremamente importante. Antes de começar, eu gostaria de pedir a você, telespectador, a compartilhar o link, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, familiares, porque o tema é de alta relevância. A gente quer atingir o máximo de pessoas possível, não apenas os nossos beneficiários, mas os servidores do DF e todos os cidadãos. Eu queria agradecer também o apoio da CEPLAD, que permitiu a gente fazer essa transmissão e ter um impacto maior de conhecimento a todos os ouvintes. Agradecer também ao apoio da equipe do INAS, também a diretora-presidente por apoiar o projeto, a doutora Ana Paula, por idealizar. Enfim, sejam muito bem-vindos. Eu espero que a gente tenha uma tarde super produtiva, compartilhar o máximo de conhecimento e poder chegar ao objetivo, que é a prevenção do câncer de mama. Eu gostaria de lembrar aos senhores beneficiários que a gente tem em nosso site uma ampla rede credenciada que pode apoiar você. Nós estamos juntos no caminho da prevenção, então, qualquer coisa que vocês precisem, o INAS está à disposição. Queria passar aqui a doutora Ana Paula Delgado, nossa chefe da Unidade de Promoção da Saúde, idealizadora do projeto, já passando com uma pergunta. Já para a gente tirar as amarras do preconceito, o que os homens, os nossos ouvintes homens, podem esperar dessa tarde de webinar? Olha que pergunta interessante. Boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui no segundo webinário do INAS para tratar de um tema tão importante que é o câncer de mama. Então, muito divulgado, o Outubro Rosa faz alusão ao câncer mais prevalente nas mulheres no Brasil e no mundo. Mas, como o Felipe fez uma pergunta muito interessante, os homens também são acometidos de câncer de mama. Apenas 1%, mas é muito importante que estejam também presentes nessa live, até porque são agregadores de conhecimento e podem apoiar a muitas mulheres em relação à temática pelo conhecimento. Nós acreditamos que o conhecimento é a melhor forma de prevenção. Então, hoje aqui nós vamos estar ouvindo a doutora Geisa, que é ginecologista, obstetra, especialista em oncologia ginecológica. Vamos estar ouvindo aqui também a doutora Tereza, mastologista, e a Carla, que é a nossa nutricionista. Então, são 3 profissionais de elevado gabarito, que vão estar tirando as nossas dúvidas, desmistificando muitos conceitos e nos trazendo o conhecimento desse tema tão importante para todos nós. Muito bem. Em nome da diretora-presidente e da Diretoria de Planos de Saúde, eu gostaria de agradecer esses profissionais pela presença. Tenho certeza que eles têm muito a contribuir com todos nós. E aí a gente coloca também à disposição o nosso chat, que vocês podem colocar perguntas. Nós vamos fazer uma dinâmica de 3 apresentações e, ao final, as 3 palestrantes vão estar presentes para responder as perguntas que vocês fizerem. Então, podem ir colocando as perguntas no chat, nós vamos estar observando quais são as principais dúvidas e, ao final, as nossas especialistas vão estar respondendo vocês. Então, em primeiro lugar, Felipe, vamos chamar aqui a doutora Geisa, ginecologista, oncológica. Doutora Geisa, muito prazer em tê-la aqui conosco. Prazer, doutora. Seja muito bem-vinda. Que honra estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante para as mulheres, viu? Obrigada. Então, a palavra é sua.
gostaria que a senhora fizesse uma breve apresentação do seu currículo e uma excelente palestra. Ok, obrigada. Pode passar os slides. Gente, eu estou aqui um pouquinho para falar com vocês um pouquinho de um tema muito delicado que mexe muito com as mulheres, né? E que eu acho que atinge a gente no mais íntimo que a gente tem, que é a nossa vaidade, né? Primeiro, me apresentar, eu sou doutora Geisa Andrade de Santana, né? Eu sou ginecologista e obstetra, tenho especialização em ginecologia oncológica, eu fiz treinamento em ginecologia oncológica e também tenho título de patologia do trato genital inferior, né? Então, eu trabalho com isso, trabalho na área, né? E estou aqui para esclarecer alguns pontos que a gente consegue ver no dia a dia no consultório. Próximo slide, por favor. Falando em dados, né, o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil, né? E pelas estatísticas, a gente vê que os números são assustadores. Para 2023, já estão estimados no Brasil 73 mil casos de câncer de mama. Gente, isso é uma população muito grande, é um dado muito grande, muito relevante para as mulheres, né? O câncer de mama, ele ocupa a primeira posição em mortalidade das mulheres, né? Seguido do câncer de pulmão e do câncer de colo de útero, né? São os cânceres que vão mais matar mulheres em todo o nosso Brasil, né? E se a gente for parar para pensar, né, são exames que podem ser detectados precocemente, que podem ser detectados com uma visita no ginecologista, com uma consulta ginecológica de rotina, né, e às vezes até com o autoexame, né, com sintomas corriqueiros do dia a dia que a gente pode, né, suspeitar ou ter uma noção de que alguma coisa errada está acontecendo. Então, a procura ao serviço básico, ele é essencial. A procura, aquela consulta de rotina tem que ser uma obrigação na vida da mulher, né? O ginecologista, ele não é só um médico, ele é o teu companheiro e é a pessoa que vai te ajudar a ter saúde. Próximo slide. Acho que eu consigo passar aqui. Eu trouxe uns dados aqui para vocês, não quero me ater muito em números, né? Mas só para vocês terem noção de esses são os dados só do Distrito Federal. Para 2023, está previsto mais de 4 mil casos, né, no ano de 2023. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito em questão de números, em se tratando de uma coisa tão fácil de ser tratada e tão fácil de ser diagnosticada. Basta a gente ter um cuidado consigo mesmo, basta a gente ir ao ginecologista e procurar ter essa constância nas nossas consultas de rotina, né? Esses dados aqui, eles são assustadores. Se você for pensar que só no DF, esse tanto de mulher vai ter câncer, né? A gente fica realmente preocupado com a saúde da população. E o que leva a esse número tão exorbitante, né, de câncer na população? Um alto índice de poluição, um alto índice de químicas, um alto índice de hormônios, tanto nas comidas quanto na tomada dos hormônios, né, de forma incorreta, né? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, né, a gente precisa estar sempre atento àquilo que vai fazer mal para a gente. Então, vamos ter mais atenção à nossa saúde. Aqui estão os dados mostrando aqui esses 3 últimos. Aqui é o câncer de mama, câncer de colo e o câncer de pulmão. São os 3 mais frequentes. Na verdade, o câncer de reto também é um grande prevalente, né, na mulher.
Então, assim, só para a gente ficar ciente da quantidade, do número que é realmente preocupante na nossa população, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, com os recursos que a gente tem hoje e com a simplicidade do recurso que a gente pode fazer um diagnóstico, a gente poderia diminuir esses números se a consciência de buscar o ginecologista fosse uma coisa mais rotineira. E quando a gente fala em impacto de câncer, a gente não está falando só em números, né? A gente está falando de uma pessoa que tem família, que tem filhos, que tem amigos, que tem mãe, que tem pai, né? E quando a gente fala isso para a mulher diretamente, né, a gente fala em mutilação da mama, do fator mais, vamos dizer assim, estético, né, que a mulher tem, mais sensual, do fator mais de reprodução, de amamentação. Então, é um fator de perda de função muito importante no subconsciente da mulher, né? Essa perda da função da amamentação, será que eu vou poder amamentar? Será que eu não vou mais poder amamentar? Será que as pessoas vão me ver como mulher ou não? Isso aí impacta diretamente na mulher fisicamente, né? Pela perda do órgão, pela mutilação do órgão, pela deformação do órgão, e isso impacta de uma forma global na estrutura da mulher, porque ela não se vê mais no espelho como ela se via antigamente, né? E isso vai fazer com que diretamente a depressão esteja presente, né, na vida da mulher. Então, em se tratando do aspecto físico, ele vai impactar diretamente no espaço emocional da mulher, né? Isso vai levar à depressão, à perda de autoestima, vai levar a uma insegurança pessoal, né? E isso é uma coisa que afeta demais o casal, né? Não vai afetar somente a mulher, né? A mulher com depressão, ela vai transmitir toda aquela energia ruim que ela vai sentir, a família vai sentir, né? O marido vai sentir, os filhos vão sentir, né? Então, isso aí não implica só na saúde emocional da mulher, também na saúde emocional da família, né? E em se tratando também de mulher, o câncer de mama, ele vai impactar diretamente na função sexual da mulher. Quantas e quantas pacientes que a gente vê no ambulatório, no consultório, que o marido largou porque ela teve um câncer, ou porque ela fez uma cirurgia, ou porque frases que a gente escuta no consultório, né, do marido dizer, eu não quero uma mulher deformada, né, são coisas assim que a gente pensa que é coisa de filme, que é exagero, não é exagero da mídia, é exagero do médico falar isso, mas, gente, a gente consegue escutar isso na prática do ambulatório. Eu tive 8 anos de vivência em ginecologia oncológica lá no hospital de base e a gente via isso das mulheres. Meu marido me largou porque eu tive um câncer, né? E na maioria das vezes, né, mesmo que a família ajude, mesmo que o marido esteja ali presente, dando força, a própria mulher, ela não se sente mais apta para o ato sexual. Então, ela meio que repele a questão, a sua libido, ela repele a sua sexualidade. Então, você veja que uma doença que vai impactar em todas as esferas da mulher, em todos os sentidos da nossa vida. O tratamento, ele tem que ser único, individual e planejado. O que isso significa? Cada mulher tem o seu perfil. Tem mulher que é diabética, tem mulher que tem histórico de câncer na família, tem mulher que já teve filhos e tem mulher que não teve filhos e que a gente vai tentar preservar a fertilidade.
Então, cada tratamento vai ser individualizado para cada paciente. Não adianta a gente dizer, mas minha vizinha tomou o remédio vermelho e eu quero o remédio vermelho porque minha vizinha ficou boa, eu também quero ficar boa. Cada tipo, né, de mulher vai ter o seu tratamento específico para aquele tipo de tumor que você tem e para aquela configuração que saiu ali na tua biópsia. E geralmente não se coloca o carro na frente dos bois. O que significa isso? A gente segue um protocolo, né? Primeiro de tudo é você ir ao médico, fazer o exame físico, fazer o seu acompanhamento no ginecologista e lá ele vai fazer o seu diagnóstico. O diagnóstico pode ser feito com imagens, pode ser feito com a própria biópsia, a punção, né? Mas no final é a biópsia que vai definir qual é o tipo de tumor, que célula que ele está, que grau que ele está, que tipo que ele é e como que a gente vai poder tratar. Os exames complementares, eles vão ajudar a estadiar, a fazer o estadiamento da doença, se tem metástase local, se tem metástase à distância, e tudo isso vai falar para a gente qual é o tanto de medicação que você vai tomar, qual é o tipo da medicação que você vai tomar. Então, os exames complementares vão ser muito importantes também, né? E, além disso, né, a gente vai fazer a definição do tratamento. Se é só cirurgia, se é quimioterapia, se é radioterapia. Então, tudo isso vai ser considerado tudo com base no seu diagnóstico e na sua biópsia. A cirurgia, ela não é necessariamente mutiladora, certo? A gente, dependendo do tipo de tumor, pode ser feita só a quadrantectomia, que é só a retirada parcial da mama, ou a quadrantectomia lateral, né? Ou a metade da mama. Tudo isso vai depender do tamanho, da localização e da extensão desse tumor. Se for um tumor maior ou se for um tumor mais agressivo, normalmente se faz a mastectomia, que é a retirada da mama, né? E pode ser retirada a mama contralateral, também vai depender do tipo histológico, da biópsia que você fez e da extensão desse tumor. Então, tudo vai variar de acordo com o tipo do câncer que você teve. A quimioterapia, ela vai ser essencial porque ela vai matar as células que estão ali em multiplicação. O tumor é uma célula que começa a se dividir do nada, né? Tem seus fatores externos, etiológicos, mas a gente não vai discutir isso agora. Então, ele começa a se dividir e provoca esse crescimento acelerado das células. A quimioterapia interrompe esse processo de multiplicação, certo? E aí, para definir qual quimioterapia que é, se é a branca, se é a vermelha, aí é com a oncologia clínica. Por isso que depois que a gente faz todo um tratamento, a gente encaminha para o oncologista e ele, com base em todos os exames que você fez, vai definir que tipo de quimioterapia que vai ser feito, certo? Por conta dessa quimioterapia, ela agir exatamente nas células que estão se multiplicando, ele também vai agir nas células da mucosa da boca, na mucosa intestinal e ainda nas células capilares. Por isso que a quimioterapia faz cair cabelo, faz dar hemorragia gengival, pode dar uma gastrite, pode dar problema intestinal, diarreia. Mas olha, deixa eu explicar para vocês. Hoje não é mais essa história de novela, que você toma a quimioterapia, sai correndo para o banheiro passando mal. A gente vai ter uma pausa, a gente vai ter remédios para fazer antes da quimioterapia para evitar e para melhorar esses efeitos colaterais. A radioterapia, por sua vez, ele vai fazer... Só um minutinho. Desculpa, gente. A radioterapia, ela vai ser o tratamento feito com radiação que vai
falando grosseiramente, queimar aquelas células restantes que estão ali, os restinhos de célula que ainda ficaram ali, aquela radioterapia vai queimar. É uma radiação ionizante que vai interromper o processo da célula, né? Como a radioterapia ela vai provocar essa queimagem, né? Vamos dizer assim, ela vai atrofiar a pele, ela vai enrijecer mais a pele, ela vai provocar mais fibrose, e com isso a reconstrução fica um pouco mais difícil, tá? Então, assim, tem sequelas também da radioterapia. Mas são recursos que a gente usa quando a quimioterapia não conseguiu pegar todas as células, a radioterapia vai lá e ataca o que tiver restante ali para deixar a paciente curada, né? O fim é sempre curativo, a intenção é curativa. E mais do que tudo do que eu falei, a individualização do tratamento tem que ser feita, como eu falei para vocês, de acordo com cada perfil, né? Então, são vários os tratamentos, como eu mostrei para vocês, são vários os tipos de medicação que a gente tem hoje em dia, são vários os nomes das quimioterapias que a gente pode fazer, então não existe fórmula mágica. O tratamento tem que ser individualizado para cada pessoa, e mais do que isso, a mulher com câncer, ela tem que ser tratada de forma humanizada, né? A gente tem que ter uma equipe multiprofissional de psicólogos, de assistentes sociais, de terapeutas, de nutricionistas, de oncologistas, que falem a linguagem da mulher e digam para ela que aquilo ali pode ser tratado, pode ser curado, né, e que ela pode ficar bem, né. O ginecologista tem ainda, além disso, né, a função de tratar a questão pessoal, sexual, familiar, e conversar com a mulher para ela manter uma vida diária boa, e que ela possa fazer suas atividades normais de uma forma que seja o menos danoso possível. E eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Muito obrigado. Assim, esclarecedor. Foi muito esclarecedora a sua participação. A gente vai retornar com a doutora ao final para as perguntas dos nossos participantes. Tá? Eu peço para a senhora aguardar. A gente vai seguir para a próxima apresentação da doutora Tereza Raquel. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde, doutora. A palavra é sua, fica à vontade, o espaço é seu. Certo. Eu sou Tereza Raquel, sou médica cirurgiã geral e mastologista. Então, nossa especialidade, ela trata tanto da parte ambulatorial quanto da parte cirúrgica do câncer de mama e de outras patologias da mama também. Eu vou colocar uns slides aqui para a gente poder acompanhar um pouco melhor a explicitação do tema. Vocês conseguem colocar para mim? Isso. Bom, então o câncer de mama, ele é o tipo mais comum de câncer na mulher. Ele só perde para o câncer de pele não melanoma, que é aquele decorrente do sol. Ele majoritariamente acomete mulheres, mas 1% aproximadamente dos diagnósticos são em homens, então homem também pode ter câncer de mama. Geralmente, quando eles são acometidos, eles têm algum fator genético hereditário associado, e a gente precisa investigar geneticamente esses pacientes. O câncer de mama, a discussão dele é muito importante, porque desde a antiguidade, a mama para a mulher sempre foi um sinal de feminilidade, de poder, de empoderamento, tanto que
quase todas as representações, desde os tempos da pedra, que a gente representa a mulher com mamas, né? Então, por isso que afeta tanto psicologicamente o diagnóstico dessa doença. O câncer de mama inicial, a gente hoje em dia tem uma taxa muito boa de cura, acima de 90%. Então, quando a gente começou a conhecer o câncer, a gente não tinha tantos recursos de tratamento e muitas das vezes a gente precisava mutilar aquela mulher. Então, a gente tinha indicação de retirar a mama, retirar a musculatura peitoral. E com o advento da quimioterapia, da radioterapia, esses tratamentos se tornaram cada vez mais conservadores. Então, hoje em dia, o câncer de mama ele não é mais um sinônimo de morte. A gente tem grande chance de cura e de sobrevida, mesmo com um diagnóstico desse. Além disso, por ser um dos cânceres mais comuns na mulher, ele também é um dos mais estudados. Então, todo ano, nós temos novos guidelines, novos consensos que ajudam também no tratamento dessas mulheres. Então, como que é a formação do câncer, né? Propriamente dito. A gente tem as células normais que estão lá, estão se replicando todos os dias. Cada célula tem o seu tempo de replicação. A célula da mama ela demora mais ou menos 6 meses para se replicar. E durante essa divisão celular para replicação celular, a gente pode ter alguns agentes cariogênicos que afetam essa célula. E a gente acaba tendo uma célula mutada, que a gente pode ver aí no slide que está representada como laranja. Então, essas células, todos os dias a gente pode ter na formação do nosso corpo, e o nosso corpo tem uma programação celular de destruição, que a gente chama de apoptose. Então, essas células que nascem erradas, digamos assim, o nosso corpo tem essa programação de ir lá e atacar. Então, quando eu tenho qualquer agente cariogênico agindo nessa célula, ou quando eu tenho algum defeito nessa apoptose, eu tenho a formação dos tumores cancerígenos. E aí, uma das perguntas que a gente mais vê aqui no consultório é assim: doutora, mas eu sou uma paciente de risco, eu tenho chance de ter câncer de mama? Toda mulher, na verdade, que tem mama, tem chance de ter câncer de mama. A gente hoje em dia não consegue prever quem vai ter no futuro e quem que não vai ter. A gente sabe que tem alguns fatores de risco que predispõem, mas isso não é certeza que aquela paciente vai ter. Quando a gente fala de paciente de alto risco, é uma paciente que tem uma chance um pouco maior do que o restante da população de desenvolver aquele tipo de câncer. Então, quando a gente começa a pensar nesse fator de risco aumentado, que são os casos hereditários, que é quando passa de pai para filho, são os cânceres familiares, né? Então, eles só representam de 5 a 10% dos casos diagnosticados. A gente começa a suspeitar quando tem vários casos de câncer de mama na mesma família. Quando a gente tem parentes de primeiro grau, então, mãe, irmã, filha, que tenha tido câncer de mama em idade jovem, abaixo dos 50 anos, ou quando eu tenho um parente de primeiro grau que tenha sido um homem diagnosticado com câncer de mama. Pacientes também que tiveram alguma patologia, que precisaram ser submetidas à radioterapia torácica com radiação ionizante, elas também têm um risco maior de desenvolver esse câncer. Então, a gente gosta muito de bater na tecla de que prevenção é diferente de diagnóstico precoce. Então, a gente tem alguns fatores de risco, ou seja, alguns hábitos de vida que podem favorecer aquela mutação celular que a gente falou no início dos slides. Então, o consumo elevado ou moderado de bebidas alcoólicas, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade e o sobrepeso, principalmente após a menopausa. Então, o corpo da mulher, ele produz uma certa quantidade de hormônio durante esse período pré-menopausa. Quando a gente envelhece, pacientes com sobrepeso ainda têm um pouco mais de hormônio circulante
devido às células adiposas, que apesar de pouca quantidade, elas também produzem um pouco de receptores, tá? Hormonais. Exposição frequente de radiações ionizantes, pacientes que menstruam muito cedo ou que entram na menopausa muito tardiamente, por conta da quantidade do período em que elas vão ser expostas às oscilações hormonais, então isso também aumenta o risco. Pacientes que fizeram terapia de reposição hormonal, principalmente após a menopausa, e quando esse uso é feito por mais de 10 anos, esse risco aumenta consideravelmente. Os fatores hereditários, que apesar de baixos também existem, e alguns fatores que até hoje são desconhecidos, porque como a gente falou, a gente hoje em dia não consegue prever todas as pacientes que vão ter câncer de mama e as que não vão ter. Mesmo os pacientes que são expostos a todos esses fatores de risco, ela tem um risco maior, ela tem uma chance maior de ter o câncer de mama, mas não é uma certeza que ela vai ter. Então, como que a gente faz o rastreamento, ou seja, detectar o câncer de mama? A gente pede para a mulher ter o autoconhecimento da mama. Então, ela tem que saber a palpação da mama. Não tem uma técnica mais tão definida, mas a gente pede que seja feita essa palpação, principalmente após o período menstrual, que é quando a mama está mais desinchada, e que ela possa fazer isso pelo menos aí umas 3, 4 vezes no ano. Uma palpação é facilitada quando a paciente coloca a mão atrás da cabeça e no banho quando tem o sabão, porque ele ajuda a deslizar um pouco mais a mão. Então, se a paciente tem alguma lesão na pele que não cicatriza, secreção que esteja saindo apenas de um mamilo, um crescimento anormal das veias da mama, se ela percebe vermelhidão, aquela mama quente, inchada, inversão do mamilo ou do formato do peito. Tem pacientes, às vezes, que já têm o mamilo invertido de longa data. Então, isso não é um sinal importante, por isso que é considerado o autoconhecimento, né? Então, aquilo dali, como é antigo, não tem importância. Alteração no tamanho das mamas, nódulos que se tornem palpáveis, afundamento, endurecimento ou enrugamento da mama, da pele da mama, como se fosse uma casca de laranja, ou a mudança na textura. Isso são sinais, tem que ser investigados e agendado uma consulta com o mastologista para melhor avaliação. Além disso, a gente faz o rastreamento através de alguns exames de imagem. Como que a gente faz isso? Primeiro, só para vocês terem uma noção, o que é o rastreamento? É eu pegar uma doença antes dela se tornar visível ou apresentar algum sinal dentro de uma população. Então, para eu ter um rastreamento muito bem definido, eu tenho que ter estudos que comprovem que aquele exame vai ter impacto tanto na redução de tratamento quanto na redução de mortalidade daquelas pacientes. Então, hoje em dia, o melhor método para redução de mortalidade no câncer de mama, ou seja, o melhor método para detectar inicialmente o câncer de mama é a mamografia. Então, quando que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, que seja feita a mamografia anualmente a partir dos 40 anos, até aproximadamente 70 a 75 anos. Se após essa idade a paciente ainda tiver uma expectativa de vida maior do que 7 anos, ela também tem benefício de realizar a mamografia anualmente. Hoje em dia, a gente tem uma mamografia que é a tomossíntese. Ele não é um aparelho separado, é um aparelho só que a técnica aplicada naquele aparelho, ela é um pouco melhor. Então, ele tem uma capacidade um pouco melhor de detectar falsos positivos, que às vezes a gente pode evitar uma biópsia desnecessária,
como às vezes uma lesão que não foi pega tão bem na mamografia, com o auxílio da tomossíntese, a gente tem uma sensibilidade melhor de detectar aquela lesão. Hoje em dia, a ANS ainda não tem aprovado no código dela a tomossíntese, mas algumas clínicas aqui em Brasília que têm esse aparelho, às vezes fornecem como uma cortesia para paciente. Esse ano, em julho, saiu uma nova resolução do Colégio Brasileiro de Radiologia que detectou que o nível de evidência para redução de mortalidade quando associada à mamografia com tomossíntese tem nível de evidência B. Então, é um nível de evidência muito bom. Então, dentro dos próximos anos, pode ser que a gente já tenha isso como preconizado em todos os aparelhos de mamografia. A ecografia, ele não é um exame considerado de rastreamento. A gente seleciona alguns casos, então, dependendo do tipo de mama da paciente, do histórico familiar, a gente associa aquela mamografia também à ultrassonografia. A ressonância das mamas, ela é um exame que também é muito bom para ver mama, mas é um exame extremamente dispendioso, demorado. Então, ele atualmente não faz parte da rotina, mas a recomendação agora, também por esse guideline que saiu em julho, é que em mamas extremamente densas, que é um padrão de mama diferente, a gente pode ter o benefício de fazer essa ressonância a cada 2 anos. Então, mesmo para o rastreamento, a gente tem individualizado cada vez mais a solicitação desses exames. Então, como que é a mamografia? A mamografia é um exame em 2 dimensões, como se fosse um raio-x. Você vai ficar em pé, posiciona a mama dentro dessa aparelhagem que tem aí na foto e é feita uma compressão dessa mama. Esse exame é o melhor exame para detectar microcalcificações ou assimetrias mamárias, coisas que a ultrassom não consegue detectar. É um exame relativamente pouco doloroso. Algumas mamas que já são mais doloridas ou pacientes com fibromialgia pode ter uma queixa maior de dor. Por isso também que a gente pede para evitar aquele período menstrual, que é um período que a mama vai estar um pouco mais dolorosa também, tendo um pouco mais de dificuldade para realizar o exame. Não precisa ter medo do exame. Quanto antes a gente diagnosticar o câncer de mama, antes a gente consegue tratar. Um dado muito, muito triste que a gente tem é que hoje em dia, mais de 80% das mulheres têm medo do diagnóstico e acabam deixando de fazer os exames ou indo no médico especialista por medo do que elas podem encontrar. Sendo que, se elas tivessem ido e feito os exames antes de ter um nódulo palpável, nós teríamos uma sobrevida livre de doença. Assim, a pessoa vive até os 70 anos, se possível. Então, não precisa ter medo, tá? Então, o que é a prevenção? A prevenção ela é um conjunto de atividades e medidas que, quando são feitas com antecipação, a gente busca evitar um dano ou um mal. É uma característica do que é precavido, em que há prudência, precaução. Então, são atitudes que a gente deve tomar antes de ter um diagnóstico. Então, quais são os fatores de risco que a gente pode prevenir o câncer? Atividade física, alimentação saudável e balanceado, rica em frutas e verduras. E aí é muitíssimo importante quando a gente fala em Outubro Rosa, a gente realmente ter uma orientação nutricional. Então, é muito legal que vocês tenham trago hoje para falar uma nutricionista também, porque isso realmente faz diferença na prevenção do câncer. A manutenção do peso corporal adequado, principalmente pós-menopausa, evitar o consumo de bebidas alcoólicas. A amamentação a gente coloca aqui também como fator de redução de risco, mas ela, na verdade, é um fator protetor, né? Então, não quer dizer que quem não amamente tenha um risco maior, mas quem amamenta tem um fator protetor a mais. E evitar as terapias de reposição hormonal apenas para fins estéticos, né? Então, quando as pacientes vêm no consultório e perguntam sobre reposição, a principal pergunta que eu faço é: por que você vai fazer a reposição?
Você tem algum sintoma? Já tentou outras medidas? Já tentou atividade física? Já tentou mudança de alimentação? Não resolveu? Realmente é necessário? Ótimo, então vamos fazer sabendo dos riscos que a gente pode ter. Agora, apenas para fins estéticos, a gente está expondo aquela paciente a um risco de um câncer que, na verdade, ela às vezes nem teria caso ela não fizesse essa reposição. E a paciente de câncer de mama, ela não é uma paciente que a gente trata individualmente e nem só o câncer. Então, é uma paciente que tem muito problema na autoestima por conta do medo de ficar sem a mama, por medo da rejeição do parceiro, por medo da família ou do estigma que aquele câncer traz. Até porque hoje em dia, nas mídias, nos filmes, a gente só vê o paciente de câncer muito ruim, muito mal, muito doente, mas a maior parte das pacientes conseguem manter a rotina adequada de vida. Muitas continuam trabalhando durante o tratamento, continuam fazendo suas atividades físicas, levando o filho para a escola, né? Então é vida normal durante o tratamento, na maior parte das vezes, tá? Famílias e amigos também têm que ser acolhidos, porque todo mundo está ali vivendo aquela situação com a paciente, e principalmente se apoiar na fé que aquela paciente acredita, né? Que isso faz toda a diferença. Bom, então é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição. Caso a gente não consiga sanar, queira marcar também a consulta, a gente olha vocês com carinho, tá bom? Um abraço, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, doutora Tereza. Muito esclarecedor sua apresentação também. Eu queria tecer alguns comentários, porque a palavra câncer, ela realmente assusta, né? Quando ela é falada. Ela traz muito medo, muito receio. E a ideia desse webinário é exatamente desmistificar, trazer a prevenção como foco. Doutora Geisa, ela apresentou algumas imagens, né, que nos impactam, né, nos assustam e assustam as mulheres, isso é fato. Mas o foco que a gente precisa ter e a sensibilização que a gente aqui nesse evento de hoje, a gente está tendo, é a prevenção. Eu acho que ficou bem claro na sua apresentação o quão é importante se prevenir e como é importante também, e mais uma vez eu peço aos nossos ouvintes a compartilharem esse link para que a gente difunda o conhecimento e sensibilize mulheres e homens a fazerem a prevenção do câncer de mama, porque uma vez identificado isso no início e ultrapassada essa fase, a pessoa vai ter uma vida normal. A gente afasta aí qualquer tipo de dificuldade ou de complexidade dentro do caso. Eu queria que a doutora Ana Paula comentasse um pouco sobre a importância da prevenção e a apresentação da doutora e comentasse sobre a apresentação da doutora Geisa e da doutora Tereza. Muito relevante o que a doutora Geisa e a doutora Tereza falaram em relação à questão da prevenção. O medo, ele não pode sobrepor a importância do tratamento precoce. Então, para aquelas mulheres que ainda têm medo de chegar ao consultório e descobrir uma patologia que hoje está desmistificada, quanto mais cedo o tratamento, melhor é o resultado. Então, esse medo ele precisa ser deixado de lado e realmente precisa ser vencido com a necessidade de procurar um especialista. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a doutora Tereza como especialista na área, quão é importante nós procurarmos um médico adequado. Em relação à questão da mamografia, eu vou passar um dado aqui das usuárias e beneficiárias do plano GDF Saúde. Nós fizemos um levantamento que em agosto de 2023 nós tínhamos 28.310 beneficiárias acima de 50 anos e só 4.688 realizaram a mamografia. Então, o quanto é importante conscientizar as nossas beneficiárias
em relação à realização do exame, que foi o top 1 que a doutora Tereza falou como preventivo. É um alerta, é o objetivo desse webinário, trazer a consciência realmente que o melhor caminho é a prevenção. Então, queria agradecer a apresentação das duas. Nós vamos trazer perguntas ao final. E como o Felipe falou, compartilhem, liguem o sininho, chamem mais pessoas para assistir, que ainda tem. Nós temos agora a palestra da doutora Carla, nutricionista, já foi servidora da Subsaúde, que é a nossa Subsecretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. E é um prazer, Carla, você estar aqui conosco. Vai tratar de aspectos nutricionais e, com certeza, de relevância, porque a obesidade é um dos principais fatores de risco para o câncer de mama e para outros cânceres também. Então, bem-vinda, Carla. Uma excelente palestra para você. Doutora Carla, muito obrigado. Muito bem-vinda. Lembrando a todos que, ao final, a gente vai fazer as perguntas, tá? É um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu quero agradecer imensamente o convite. Sim, passei um período lá na Subsaúde, né, com a equipe de lá. Eu sou servidora da SES também. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu participo desses eventos. É sempre um prazer para mim poder estar aqui falando sobre a prevenção do câncer de mama, né? Um assunto tão delicado e tão relevante e tão atual. Eu tenho algumas amigas que, inclusive, nesse momento estão passando por tratamento. Eu tive uma tia que passou por um tratamento de câncer de mama na pandemia, conseguiu remissão do câncer, então hoje ela já está 100%, né? A gente está só monitorando e acompanhando exames, enfim. Eu sempre falo que para os pacientes que o câncer ele não tem cura no 100%, né? Quem teve câncer tem que estar muito atento. Então, não tem essa ideia de, ok, me curei, está tudo certo. Então, é um paciente que tem que estar atento, sim. Existem alguns casos de recidiva, então a gente tem que estar sempre atento a essa questão. Mas, com certeza, hoje é muito mais simples, mais fácil da gente fazer esse tratamento. E, para além do tratamento, eu trabalho com a prevenção, né? Além de nutricionista, eu sou uma entusiasta do tema. Eu promovo a alimentação saudável, promovo o estilo de vida saudável e adequado. Uma das teclas que eu bato muito aqui no consultório, na minha clínica, é exatamente isso, que tudo é prevenível. Então, a gente pode prevenir as doenças. Hoje, a gente já sabe que as doenças elas têm um fator tanto genético como ambiental. Eu sou especialista em nutrigenômica, eu faço mapeamento genético aqui no consultório. Então, o que a gente sabe hoje, que a gente tem de informação é que 30% é genética, 70% é ambiente. Então, se 70% é ambiente, eu tenho como interferir nesse processo. Então, a prevenção sempre vai ser o melhor caminho para qualquer que seja a patologia e para o câncer de mama não seria diferente. Então, fico muito honrada e feliz de fazer parte desse trio tão forte, né, de profissionais que estão preocupados com esse tema e parabéns ao INAS também, essa iniciativa de vocês de trazer mais informações de qualidade para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, sou nutricionista clínica funcional, trabalho muito com essa parte de alimentação saudável, estilo de vida, que é o que de fato vai trazer qualidade para a nossa vida, longevidade. A gente fala muito, em viver bem, mas a pergunta é, o que você tem feito hoje que tem acrescentado na sua vida no futuro? Né? Será que a sua alimentação hoje ela está condizente com o futuro que você almeja, com o futuro que você espera? Porque a gente quer viver muito, né? A gente quer viver muito, a gente quer viver bem, mas nem sempre a gente está fazendo por onde. Eu tiro muito como base os meus pais. Meu pai vai fazer 70 anos, minha mãe fez 66 e eles são muito saudáveis. Eles têm um estilo de vida muito saudável. E eu olho para o meu pai com quase 70, que ainda corre, e eu sei que ele colheu isso porque ao longo da vida dele ele se cuidou. E diferente dele, eu tenho outras pessoas na família que não têm a mesma saúde. Eu nem posso falar a mesma sorte, né? Eu estou falando de ambiente, estilo de vida, são escolhas também. Então, eu parto muito desse princípio, que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade dentro da prevenção de toda e qualquer doença. Então, tenho algumas formações, algumas especialidades. Como falei para vocês, trabalho com saúde e qualidade de vida.
Eu gosto muito de dizer que não existe uma dieta pronta, não existe um plano alimentar pronto para cada patologia. Eu trabalho com um olhar muito mais amplo, então eu consigo abarcar muitas especialidades nesse sentido. Eu sou especialista também em nutrigenômica, né? Além da nutrigenômica e neuropsiquiatria, que é uma área muito envolvida com o câncer de mama e os outros tipos de cânceres, enfim. Então, a gente vai fazer uma geral aqui, voltado, obviamente, para o câncer de mama, mas vocês vão poder aproveitar todas as informações aqui para a vida de vocês. Eu busquei montar uma apresentação bem ampla, no sentido de trazer o máximo de conteúdo que eu puder. Eu sou professora também, eu sou palestrante, então o professor ele tem disso, né? Eu preciso ensinar, eu preciso entregar, eu preciso passar conteúdo. Então, tentei montar para vocês uma palestra bem prática, vocês vão ver que tem alguns para casa que vocês vão fazer depois, e espero que isso contribua com a vida e a saúde de vocês. Então, eu quero começar com essa provocação, que as nossas escolhas ao longo do dia trazem repercussão a curto e a longo prazo, e ao longo do dia, gente. Tudo que a gente faz hoje reverbera amanhã. Se você quer ter saúde amanhã, você tem que prestar atenção na sua vida hoje. Se você quer ter saúde daqui a 1 ano, 2, a mesma coisa. Então, ao longo do dia, a gente pode fazer escolhas que vão melhorar ou piorar a nossa saúde a curto e longo prazo. E com as patologias não seriam diferentes. Então, hoje eu escolhi um tema extremamente relevante, importante, que passa pela prevenção do câncer de mama, que é o nosso ciclo circadiano. E o que é isso? O ciclo circadiano é a forma como nós nos organizamos dentro de um ambiente, dentro do mundo, vamos pensar assim. Então, o horário que nós dormimos, o horário que nós acordamos, o horário das nossas refeições, tudo isso interfere na nossa saúde e na nossa qualidade de vida. E hoje a gente tem se distanciado disso, né? A gente tem muitas vezes se distraído com este processo. Nós achamos que, eu sou altamente noturna, eu gosto de trabalhar à noite, eu gosto de estudar à noite. Então, as pessoas não se preocupam mais com o horário que elas vão dormir, com o horário que elas vão acordar, e isso tem repercussão. Isso traz para a gente um processo inflamatório, e o câncer, ele é uma doença inflamatória, então ele vai se ocupar principalmente de um ambiente propício para o seu desenvolvimento. Uma pessoa que tem um estilo de vida mais saudável, exames de sangue, exames bioquímicos mais dentro do padrão esperado, né, como normalidade, aquela pessoa que tem um estilo de vida mais saudável, ela vai ter menos propensão a desenvolver um câncer ou qualquer outra doença. Em contrapartida, aquelas pessoas que têm um estilo de vida muito alterado, muito bagunçado, elas têm mais predisposição para desenvolver este tipo de doença. Então, saber sobre o nosso ciclo circadiano, saber como controlar e organizar, já é um caminho grande que a gente faz, né? Já são passos rumo a uma prevenção. Então, os fatores ambientais interferem diretamente na nossa saúde. Nosso corpo é organizado com base em horários ou com base nos horários. Isso é o ciclo circadiano. Eu costumo dizer que os fatores ambientais, eles influenciam muito a nossa saúde. E um dos maiores fatores ambientais que nós temos é a alimentação. Quantas vezes você come ao dia? Quantas? Eu faço mais ou menos 4 refeições ao dia. Às vezes mais, às vezes menos, mas no geral são 4 refeições ao dia. Quantas refeições você faz ao dia? Em cada refeição a gente pode melhorar o nosso padrão de saúde ou a gente pode piorar o nosso padrão de saúde. A cada refeição eu posso aumentar o meu fator inflamatório, eu posso reduzir o meu fator inflamatório. A cada refeição eu posso prevenir o aparecimento de um câncer de mama ou eu posso permitir que ele chegue mais perto de mim. Então, a alimentação importa, ela é um dos maiores fatores ambientais que nós temos. E aqui o desenho do ciclo circadiano, sugiro que vocês guardem essa imagem, porque essa imagem nos ajuda muito. Sempre que vocês tiverem dúvida, olhem para ela de novo. Sempre que eu dou aula e o tema é relevante, pertinente ao ciclo circadiano, eu trago essa imagem. E ela sempre gera alguns questionamentos e dúvidas. Então, aqui é como o nosso corpo responde bioquimicamente relacionado a horários. Então, por volta de meia-noite, eu já tenho uma produção, uma liberação de melatonina. Entre meia-noite e 6 da manhã, teoricamente, eu deveria ter um sono profundo. Ali eu tenho uma absorção de conhecimento, então a gente precisa dormir para absorver conhecimento, sim. À noite eu tenho a ação de um neurotransmissor chamado acetilcolina,
que vai me ajudar na apreensão desse conhecimento. Não estou falando de inteligência, mas sim de você lembrar daquilo que você estudou. Eu tenho também uma reparação do organismo, então eu faço detox hepático nesse horário. Então, aquelas pessoas que dormem pouco, que dormem mal, elas têm um prejuízo nessa reparação do organismo. Se a gente está falando que o câncer de mama é uma doença inflamatória, então aqui eu também posso aumentar a minha predisposição para desenvolvê-lo. Às 6 da manhã eu começo a ter uma liberação de cortisol, que é grosseiramente chamado de hormônio do estresse, que ele tem milhões de outras ações, é o que nos mantém vivo, nos mantém aceso, é o que nos coloca para frente. Então aqui eu já tenho uma liberação de cortisol. A gente vai despertar, eu tenho uma aceleração do metabolismo. Perto de 10 horas da manhã eu tenho ativação da minha mente, então é um horário legal para a gente produzir, né, pensando na parte cognitiva. Perto do meio-dia é o horário melhor para fazer uma alimentação. Ali no início, logo após, eu tenho o melhor horário para fazer a digestão. No meio da tarde eu tenho mais força muscular. Perto das 18 horas, eu tenho uma maior eficiência cardíaca ou cardiorrespiratória, cardiovascular. Ali eu já tenho que diminuir o consumo de café, né, o mais indicado. A partir das 18 horas, a gente deveria começar a reduzir as luzes artificiais para que a gente produza uma boa melatonina, para que a gente entre num processo de relaxamento e para que a gente consiga dormir. Rapidamente eu passei para vocês o que seria o nosso ciclo circadiano. E agora a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre ele. Então, o que eu vejo hoje? Que nós modificamos o nosso ambiente, mas a gente não sabe lidar com ele. Então, o processo da globalização, da industrialização, todo esse processo de facilidade de informação, de telefone, que tá o meu, de vocês também deve estar aí pertinho de vocês, eu estou no computador, a sala está clara, mais do que a luz natural, eu tenho muitas luzes ligadas aqui. Então, a gente modificou um ambiente para que a gente consiga viver nele de uma forma adequada, mas a gente não sabe lidar com ele. Então, é igual aquela moça tá ali deitada com o telefone na mão, né? Quem nunca? Às vezes a pessoa até dorme, né? O telefone cai sobre ela. Gente, isso não é um hábito de vida adequado. Ou eu tô até a madrugada assistindo filme, que é a imagem da direita, ou então eu tô trabalhando com um monte de telas ao mesmo tempo, muita informação ao mesmo tempo. Então, a gente não tá sabendo lidar com o ambiente que a gente modificou. Ele foi feito para trazer facilidade, mas muitas vezes ele está trazendo prejuízos. E a gente chama isso de cronodisrupção. É quando a gente não consegue mais alinhar a nossa vida ao nosso ciclo circadiano. A gente está desalinhado. Então, acorda tarde, janta tarde, dorme tarde, ou dorme tarde e acorda cedo, né? Quem nunca também? Eu confesso para vocês que um dos meus maiores desafios é o dormir. E não porque eu não durma bem, mas é porque eu também faço restrição de sono. Eu trabalho até tarde e eu acordo muito cedo. Então, muitas vezes eu reduzo o meu horário de sono. Isso é um prejuízo total. Com certeza vocês já repararam isso no dia a dia de vocês. Aquela noite que vocês dormem menos, aquela noite que no dia seguinte você está mais cansado, mais irritado, menos tolerante. A pessoa fala com você, você não está processando muito bem aquela informação. E isso tudo reverbera no nosso organismo. Nós somos seres integrados. Não adianta achar que a sua mente não está funcionando bem e o seu corpo está ótimo, porque não é. A mesma coisa, saúde intestinal. Eu falo muito sobre saúde do intestino. Se o intestino não vai bem, a nossa mente também não vai bem, né? Conexão cérebro-intestino. Então, é importante que a gente tenha clareza sobre isso e compreender que nós não somos seres separados. Não existe um cérebro funcionante com um corpo disfuncional. Então, nós somos interligados e a gente tem que estar muito atento a essas questões. Aqui, a ritmicidade circadiana. Aqui eu trouxe algumas diferenças sobre o dia e a noite que acontece com o nosso organismo. Então, durante o dia, a gente tem mais secreção de cortisol, que é esse hormônio do estresse, né? Dito como hormônio do estresse. Com certeza, agora o meu cortisol está alto, né? Obviamente, eu tive uma pequena ansiedade, não uma ansiedade patológica, mas uma ansiedade positiva, para estar aqui falando com vocês, para ter montado esse material, para conversar, para tirar dúvidas. Então, essa é aquela ansiedade que nos move, isso é normal do ser humano. Agora, aquela ansiedade patológica que te trava, que traz rubor, taquicardia, o rosto fica avermelhado, essa é uma ansiedade patológica. Quando eu tenho um aumento do cortisol, muitas pessoas confundem isso com uma crise de ansiedade, né? Quando, na verdade, é só o seu corpo que está ali respondendo aquilo que você vai fazer, o que você precisa fazer. Então, a gente tem mais cortisol durante o dia, mais melatonina durante a noite, que
ao contrário do cortisol, é o hormônio do sono, né? Deveria ser produzido e liberado aí de uma maneira natural, mas quando a gente acaba bagunçando o nosso ciclo circadiano, a gente tem um prejuízo também na liberação de melatonina. A melatonina, para além de ser indutora de sono, ela tem uma ação de anti-inflamatório neural. Então, à noite, quando a gente dorme, a gente faz também um recall neural, né? Aquele momento onde a gente sedimenta conhecimento, onde a gente consegue liberar as informações que não são relevantes. É como se a gente fizesse um reset no nosso cérebro, por isso é tão importante dormir, né? Ter uma boa noite de sono. Aqui a gente tem durante o dia mais captação de ácidos graxos, de gordura, ou seja, a gente vai quebrando gordura e vai também estocando gordura, a depender do tipo de alimentação que a gente faz. Tem o metabolismo oxidativo da glicose à noite, porque teoricamente a gente está em jejum. Aqui eu gosto de chamar atenção para a turma que gosta de jantar tarde. Dormir de estômago cheio, gente, é um prejuízo para o sono. Então, a gente precisa jantar cedo para dormir bem, né? A gente deve dormir não com fome, mas de estômago vazio e sem fome. Então, dormir pelo menos jantar pelo menos de 2 a 3 horas antes do horário de dormir também facilita o processo de digestão. Quem não faz uma boa digestão à noite acorda enjoado, acorda arrotando. É aquela pessoa que acorda e fala, eu não sinto fome de manhã. Quem é que é assim? Eu não sinto fome de manhã. Eu só vou sentir fome lá para 9 horas da manhã. Adolescente tem mania de fazer isso. Eu atendo adolescentes também. Adolescente tem mania de agir dessa forma, né? Por quê? Eles jantam tarde. Computador, internet, celular. Então, janta tarde, não faz boa digestão e acorda enjoado, arrotando e não está com fome. Né? Ninguém que não fez boa digestão acorda com fome. Então, prestem atenção no horário que vocês vão jantar. Esse processo inadequado traz inflamação para o nosso organismo que vai deixar a gente mais predisposto para desenvolver qualquer patologia, inclusive o câncer de mama. Metabolismo glicolítico à noite, catabolismo de lipídios durante o dia, lipogênese, ao contrário, gente, desculpa, catabolismo glicogênio de manhã, glicogênese à noite. Lipogênese de manhã, né, quando a gente está formando esse tecido adiposo. A obesidade, assim como a doutora Tereza falou, a obesidade é uma das grandes causas também do câncer de mama. Ela pode ser elencada como uma das causas do câncer de mama e de outros cânceres e de outras patologias. A obesidade, por si só, ela é inflamatória. Não existe obeso saudável, tá? Anotem. Não, ele é obeso saudável. Não existe. Não existe. Todo obeso tem alteração de taxas metabólicas. Todos os obesos vão ter um processo inflamatório. Não tem como, gente. O excesso de tecido adiposo, ele é inflamatório. A gente precisa entender isso. Mais do que entender é aceitar, porque eu vejo muita gente brigando contra isso. Não, é obeso, mas é saudável. Não dá. É contrário, informações contrárias. Então, a obesidade, ela é um fator, sim, que vai contribuir para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, durante o dia, a gente tem um metabolismo que funciona para a geração de energia e durante a noite eu não preciso dessa energia toda. Então, existe uma ritmicidade circadiana baseada nisso, em horários. Então, por mais que a gente diga que a gente é noturno, ou que eu funciono melhor de manhã, a gente tem uma programação. E é claro que a gente precisa respeitar essa programação. E aí tem gente que fala, mas Carla, eu funciono super à noite meu cérebro está super agitado, eu consigo produzir melhor, tá mais silêncio, né? O ambiente está silencioso. É porque você levou o seu corpo para esse lugar. O nosso corpo, gente, ele é perfeito, ele responde aquilo que você colocar para ele. Ele responde a estímulos. Então, se você gosta de dormir tarde, você fica até tal hora ali trabalhando, seu corpo vai com você. Mas a conta vai chegar, não tenha dúvida. É muito mais fácil você organizar o horário de dormir e produzir de manhã do que o contrário. Então, a gente fica forçando isso no nosso organismo. E isso aumenta os nossos processos inflamatórios. Isso traz disfunção para o nosso organismo. Um organismo disfuncional é um organismo que tem menos habilidade para lidar com metais pesados, com xenobióticos, com agressores ambientais. Então, entenda que quando a gente está fora do nosso processo funcional, a gente aumenta as chances do nosso corpo não reagir positivamente a qualquer agressor. Por exemplo, o intestino que está alterado, ele vai ter uma resposta menos positiva a um agressor que ele tiver contato. Comeu aquele hambúrguer lá da esquina, contaminado, por exemplo. Um intestino que funciona bem, ele vai reagir de uma maneira muito mais rápida. Ele vai fazer uma diarreia, ele vai fazer um vômito, isso são fatores... São ações protetivas do nosso organismo, o intestino que induz isso. Agora, se o seu intestino está todo alterado, ele já não está entendendo nada.
Esse patógeno vai chegar na sua corrente sanguínea com toda certeza. E aí você tem uma infecção intestinal, por exemplo. E o outro coleguinha que comeu a mesma coisa não teve. Provavelmente o intestino alterado dele está melhor do que o seu, sem dúvida nenhuma. Então, entenda que tudo depende daquilo que a gente faz, tudo depende da forma como a gente conduz a nossa saúde, tudo depende da forma como a gente conduz o nosso dia a dia. E ter a consciência de que o nosso corpo funciona diferente, nos horários diferentes, é o primeiro passo para que a gente comece a fazer essa correção. Eu vejo muito isso com os médicos, né? Temos 2 médicas aqui, as palestrantes. Os médicos têm uma rotina muito louca, muitas vezes fazendo plantão noturno, né? Vai de 7 da noite a 7 da manhã. Isso eu tô falando de idoso, quando não são plantões muito maiores. Então, são profissionais que, pela necessidade do trabalho, acabam tendo um prejuízo também aí na noite de sono. E aí são pessoas naturalmente mais irritadas, são pessoas naturalmente que têm menos tolerância ao estresse, na maior parte dos casos. É aquela pessoa que tem estupim mais curto, não estou falando de todos, mas é uma característica. Assim como o pessoal da segurança, que às vezes também trabalha na parte noturna. Então, saiu do ritmo, gente, pode saber que alguma coisa a gente vai ter ali de alteração. E tudo isso pode corroborar aí para um desenvolvimento de uma patologia. A ausência da sincronização pode ocasionar o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis. E aqui eu estou falando de resistência insulínica, diabetes tipo 2, aterosclerose, obesidade, hipertensão, esteatose hepática e o câncer de mama. Além de outros tipos de cânceres também que aproveitam um ambiente mais inflamatório para poder aparecer, né? Para poder se desenvolver. Então aqui um rapaz aí, provavelmente seria no horário da manhã, mas ele já está acordando arrebentado. Quem nunca, né? Quem nunca acordou e falou, cara, eu não acredito que já está na hora de acordar. A impressão que eu tive é que eu não dormi nada. Ou então aquela pessoa que tem um sono muito ruim, acorda, dorme, também vai ter um dia muito ruim. E isso aumenta os fatores inflamatórios do nosso organismo. E a pergunta que fica é, como é que eu posso ajustar esse ciclo para que eu possa viver mais e melhor? Como é que eu faço esse ajuste? E eu trouxe um monte de dicas práticas para vocês. Mais uma reflexão para vocês. Quando nós mudamos as nossas escolhas, as repercussões também mudam. Ah, Carla, mas a minha vida é muito alterada, eu trabalho de madrugada, eu não me alimento bem, eu não faço atividade física. Então, escolha mudar agora. Faça uma escolha melhor hoje. Essa escolha, sem dúvida nenhuma, vai repercutir amanhã, vai repercutir daqui a um mês, vai repercutir daqui a um ano. Então, faça hoje aquilo que você quer colher amanhã. Então, é isso que vai trazer para a gente mais saúde e mais qualidade de vida. Isso é prevenção. Mais do que trabalhar com tratamento, e que também tem tratamento, e que também é extremamente importante, quando a gente já tem um quadro instalado. Mas a intenção é prevenir. A intenção é não permitir que esse quadro se instale. Então, vamos lá. Acordamos, né? Estamos com a liberação de cortisol no alto, melatonina praticamente não tem mais. Então, qual é o ideal? Acordar entre 6 e 8 horas da manhã. Quem puder acordar mais cedo, acorde, mas durma mais cedo também. Eu sou da turma das 5, normalmente acordo entre 5 e 5h20 da manhã, porque eu faço atividade física de manhã, então eu acordo mais cedo. E o meu dever de casa é dormir mais cedo. Então, se você precisa acordar mais cedo por qualquer motivo, durma mais cedo. Então, acordar entre 6 e 8 da manhã já é algo bem adequado. Se alimentar ali no primeiro horário. O jejum, gente, inadequado, ele pode aumentar o cortisol, que pode aumentar o catabolismo. A gente tem uma liberação de cortisol, mas se eu não me alimento nesse horário, eu aumento o meu estresse, eu aumento a liberação de cortisol, isso pode gerar um catabolismo. Né? O catabolismo é uma quebra, e aqui eu estou falando de massa muscular. Então, a gente pode ter uma perda de massa muscular por uma inadequação da minha rotina e inadequação da minha dieta também. O jejum é super interessante. O jejum intermitente é uma prática incrível, que eu gosto muito, mas tem que estar orientado. Sem orientação, não faça. Na dúvida, não vai. Então, o jejum tem que ser bem orientado. É excesso de cortisol, é excesso de catabolismo. Se você vai perdendo massa magra, você perde disposição, você perde ânimo, você perde equilíbrio. O câncer é uma doença altamente catabólica. Então, ter massa magra à medida que a gente envelhece é um privilégio. A gente tem a sarcopenia, né, que é a perda de massa magra à medida que a gente envelhece. A gente já começa ali, a partir dos 40 anos, a ter uma perda que é natural. Mas a gente vai ficar tentando, de toda maneira, desfazer essa perda ou evitar que ela aconteça de uma maneira muito abrupta.
Então, cuidar do excesso de cortisol durante o dia também auxilia a reduzir essa perda de massa muscular. Se exercitar, liberação de adrenalina e testosterona logo de manhã. Então, para a turma que quer ganhar massa magra, treinar de manhã é muito mais vantajoso, pensando na liberação de testosterona ali no primeiro horário. E a adrenalina é um neurotransmissor também, um hormônio, que deixa a gente mais acelerado e mais agitado e mais atento. Então, o exercício pelo horário da manhã é sempre muito vantajoso, pensando nesse processo também. Quem treina de manhã acaba ficando mais ativo durante o dia, e a atividade física, assim como a doutora Tereza falou, também é um fator protetivo, né? É um fator que nos auxilia, uma proteção contra todas as doenças, inclusive o câncer de mama, não só pela redução de peso, não só por ajudar a regular a glicose e a insulina, mas também pela saúde mental. Quando a gente faz atividade física, a gente aumenta neurotransmissores do prazer, como dopamina, noradrenalina, serotonina, e isso traz uma felicidade, um bem-estar. Então, também é reconhecido como um fator protetivo. A alimentação no meio da manhã e no meio da tarde ajudam na liberação do cortisol. Aqui é no caso daquelas pessoas que acordam mais letárgicas, né? Se eu estou dizendo que a exclusão da alimentação pode aumentar indevidamente o cortisol, se alimentar de uma maneira adequada faz uma liberação adequada de cortisol. Então, você se mantém ativo de manhã e se mantém ativo à tarde. E por que eu estou falando do cortisol da tarde? Porque tem muita gente que só almoça e janta. 2 problemas. Eu chego à noite com muita fome, jantar em volume atrapalha o sono, fator inflamatório. E outra, eu fico com aquele soninho ali 5 horas. Quem, né? Quem tem isso? Bateu 5 horas, aí começa aquela, ai meu Deus, que preguicinha, vontade de comer um doce. Vontade de comer um doce, tá com o cortisol baixo. Então, ali, quando a gente se alimenta, a gente consegue liberar um pouco mais de cortisol e nos manter um pouco mais ativos. Uma alimentação rica em proteína e carboidrato aqui é bem interessante. Por volta de 9 horas da manhã, a gente tem a liberação de serotonina, neurotransmissor do bem-estar, da motivação. Então, é importante que a gente tenha um consumo tanto de proteína, por conta do triptofano, que é um aminoácido fundamental para a formação da serotonina, como de um carboidrato saudável, para que esse aminoácido consiga adentrar na nossa célula e desenvolver o seu papel. Então, ter uma alimentação adequada por volta de 9 horas da manhã também é importante. Claro, gente, que o nosso corpo não é uma caixinha, né? 9 horas em ponto. Não, a minha refeição ela é mais cedo. A minha refeição acontece por volta de 7h30 da manhã. E, de toda forma, eu estou liberando também, apoiando a liberação da serotonina, que é esse hormônio do bem-estar. Quem tem uma liberação adequada desses neurotransmissores tem muito mais facilidade para lidar com a vida. Então, imagina, se você for para a academia, treinou, você voltou, se alimentou bem, só esse processo já te dá mais sensação de bem-estar. Isso te ajuda, porque se alguém for perturbar, né? Se alguém for falar alguma coisa que você não gostou, se alguém te chamar atenção, ou se algo que te aborrece acontece, você tem muito mais condições de lidar com aquilo. Então, ok, tudo bem, vamos resolver. Agora, a pessoa que já vem irritada, que já teve uma noite ruim, já dormiu mal, não se alimentou direito, a chance dela responder negativamente é muito maior. Então, a saúde mental aqui também importa. À noite, essa serotonina que foi produzida às 9 horas da manhã é transformada em melatonina. Eu não falei que as nossas escolhas durante o dia repercutem, né? Todas as nossas escolhas ao longo do dia vão repercutir na nossa saúde. Essa aqui é uma delas. Então, se eu tenho uma boa produção de serotonina de manhã, eu tenho grandes chances de produzir melatonina à noite e ter uma boa noite de sono. Entre 10 e meio-dia, nós temos uma ótima performance intelectual. Então, se você trabalha com relatórios, com produção de conteúdo, se você tem muitos afazeres que dependem muito do seu cognitivo, do seu empenho neural e mental, esse é o horário perfeito para você trabalhar, entre 10 e meio-dia. Então, fiquem atentos a isso. Não é hora do cafezinho, não é hora de arrumar a gaveta, e vocês vão saber por que não é hora de arrumar a gaveta. Não é hora, por exemplo, de arrumar um armário. Não é hora de carregar e nem desembalar a caixa. É um horário que você pode utilizar para produzir. Então, fiquem atentos a esse horário para você otimizar a sua parte cognitiva, né? A sua capacidade cognitiva. A atuação dos neurotransmissores excitatórios, adrenalina e dopamina. Aproveite para trabalhar e estudar. Dopamina é um neurotransmissor do foco, concentração, né, da atenção máxima. Tanto é que o paciente com TDAH, qual é o problema dele? Baixa produção de dopamina.
Então, por isso que ele está mais desatento, por isso que tudo chama a atenção do paciente com TDAH. Então, ao contrário disso, quando eu tenho uma boa produção de dopamina, eu estou mais concentrada. Então, entre 10 e meio-dia é o horário perfeito para isso. Às 12 horas, eu tenho ainda uma quantidade de adrenalina circulante que me ajuda, né, no movimento peristáltico, ali no processo de digestão, e eu ainda estou alerta. Então, o melhor horário para a gente comer é entre meio-dia e 1 da tarde. E aqui, preferencialmente, faço uma escolha rica em proteínas animais, justamente porque à tarde e à noite eu também vou precisar desses neurotransmissores. As proteínas são formadas de aminoácidos, os aminoácidos são essenciais para a formação de neurotransmissores. Então, tem que ter proteína na dieta, preferencialmente em todas as refeições, mas o horário do almoço é fundamental. E aí fica um alerta para a turma dos veganos, que é super importante comer leguminosas, consumir leguminosas, né, que são fontes de proteína vegetal, se possível germinada, porque ela tem uma digestão melhor do que se ela não for germinada. Aqui eu estou falando de feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Então, fica a dica aí para a turma do vegetarianismo e o veganismo. Aqui eu ainda tenho a presença de adrenalina, como eu falei. Então, os movimentos peristálticos estão preservados e a gente tem maior habilidade para fazer digestão. Um erro também que eu vejo é que as pessoas querem comer lá para 1 hora, 1h30, 2 horas da tarde, gente. O nosso corpo não está preparado para fazer digestão nesse horário. A gente tem regras e o ideal é seguir as regras. Então, se alimentar entre meio-dia e 1 hora é o melhor horário, é a melhor escolha que você pode fazer. Entre 13 e 14 horas, nós temos a atuação dos neurotransmissores inibitórios. Neurotransmissores inibitórios, eles baixam um pouquinho a nossa atividade. Então, aqui é como se eu tivesse um desligar, um leve desligar. Quem nunca, né? Aquele soninho, aquela vontadinha de deitar ali perto de 1 hora, entre 1 e 2 horas. Isso é muito comum. Isso, na verdade, é fisiológico. É o momento da sesta, né? Não sexta, sexta. Então, a gente fala muito sobre isso com os pacientes que podem tirar um cochilinho ali depois do almoço. Então, se você tem condição de tirar 20 minutos de pausa e de descanso, faça. Não necessariamente você precisa dormir, mas só de você largar o telefone, largar o computador e dar aquela, né, como se fosse uma pausa no seu dia para você voltar melhor depois. Quem consegue dormir, maravilha, são 20 minutos, tá, gente? Tem uma turminha aí que se encostar, dorme 2 horas seguidas, né? Então, cuidado, são só 20 minutos, é só para a gente dar aquela descansadinha e voltar com mais ânimo do que a gente estava antes. Então, é importante que a gente dê essa pausa para o nosso organismo, até porque ele baixa um pouquinho o nosso metabolismo para poder fazer digestão. O almoço é uma refeição grande, eu falei para ter proteína nessa refeição. A proteína, ela é um macronutriente que tem mais dificuldade para ser digerido. Então, é normal a gente ter essa baixa, né? Essa reduçãozinha ali de estímulo. Então, se você puder dar uma descansadinha, esse é um horário super interessante. Entre 15 e 16 horas, a nossa capacidade intelectual começa a desacelerar. Então, aqui é o horário de arrumar gaveta, aqui é o horário de abrir caixa, aqui é o horário de limpar alguma coisa, organizar alguma coisa que você precisa. Deixa o horário da manhã para produção intelectual e à tarde faça esse tipo de atividade, que é muito melhor do que 3 horas você tá ali com um texto super tenso, né, redigindo, escrevendo, tendo que criar algo. Então, organize isso. Só de você fazer essa organização, você vai ver que a sua parte cognitiva vai dar um up aí, você vai ter uma produção muito melhor. E aqui é um horário muito bom para resistência, capacidade cardiovascular e muscular também. Entre 18 e 19 horas, evite a cafeína. E eu diria bem antes, tá? Eu diria ali lá pelas 4 horas, você já corta esse cafezinho. E cuidado com alimentos de difícil digestão, alimentos ricos em gordura, principalmente. Cuidado com os excessos, porque aqui a gente já deveria estar se preparando para dormir. Atividades competitivas também podem atrapalhar, porque elas aumentam muito o cortisol. Excesso de cortisol à noite pode atrapalhar a liberação de melatonina. No jantar, escolha alimentos com baixo índice glicêmico e de fácil digestão. Saúde intestinal, gente, é super importante. Tudo começa pelo intestino. Né? Todas as alterações metabólicas que nós temos começam lá no intestino, as alergias alimentares intestino, doenças autoimunes intestino, doenças inflamatórias intestino, a gente parou de novo no câncer de mama. Então, cuidado para vocês não se distraírem com o horário do jantar. Quer organizar a rotina de vocês? Começa pelo jantar. Horário e qualidade. Tá? Não comece pelo horário da manhã, que você vai ter mais dificuldade. Comece pelo horário do jantar. Então, escolha bons alimentos, boas proteínas e que esses alimentos sejam de fácil digestão.
O excesso de carboidrato aqui pode aumentar a liberação de insulina, que vai atrapalhar a liberação de GH e a liberação de melatonina também. Então, jantar até as 20 horas, eu tenho uma máxima de que quem janta cedo, dorme cedo. Quem janta tarde, dorme tarde. Então, vamos organizar o nosso horário do jantar para até no máximo às 20 horas. E aí a gente também tem um processo de muito mais digestibilidade pensando em jantar. Então, facilita o nosso processo digestivo, facilita a absorção de nutrientes. A melatonina ela é bloqueada pelo consumo de álcool e de cafeína. Então, a turma da bebida alcoólica aí também, fiquem sabendo que ela vai atrapalhar a sua liberação de melatonina. As pessoas acham que beber induz o sono, mas só no primeiro momento. Depois ela vai estimular e você vai dormir menos. É aquele sono picado, aquele sono que no outro dia você tem uma ressaca. Né? Você acorda meio, putz, acho que eu não dormi. Filmes, novelas, telejornais modulam hormônios. Gente, horário da noite, cuidado com aquilo que vocês vão assistir. Não dá para assistir o Fred Krueger, por exemplo, à noite, antes de dormir. A nossa mente não sabe o que é mentira do que é verdade. Então, aquilo que a gente assiste afeta o nosso emocional. E aí você vai dormir e sonha, já viu? Quem nunca, né? Jornal Nacional, um monte de informação ruim, um monte de tragédia, guerra para todo lado. E aí você vai dormir e você fica sonhando com aquilo. Então, procure coisas mais leves. Eu, particularmente, não assisto televisão. Eu prefiro outras atividades que não sejam televisão. Então, uma leitura levinha. Para quem gosta de atividades manuais, você pode fazer atividade manual. Quem gosta de música, músicas leves. Quem gosta de meditação, meditação. E quem é da televisão vai assistir uma coisa divertida, vai assistir um filme levinho. Eu trouxe aqui o filme das Branquelas, todo mundo conhece. Então, uma coisa mais divertida, mais leve, né? Que não exija tanto do nosso cognitivo, que não traga uma sensação ruim para a nossa cama, porque isso é péssimo. Cuidado com as DRs de madrugada, cuidado com as ligações longas para resolver problema. Não é hora de falar de contas de madrugada. Então, horário da noite, a gente se prepara com uma boa noite de sono. Então, não dá para ter uma conversa estressante e dormir bem. Então, deixa isso para o horário da manhã. À noite, a gente vai se poupando para que a gente consiga dormir e relaxar. Hora de dormir. A partir das 8 da noite, a gente já começa a liberar melatonina. Então, fiquem atentos com esse horário. 8 horas eu tenho muita liberação. 4 da manhã eu praticamente não tenho mais liberação. É mais fácil eu dormir 10 da noite do que meia-noite. Tem gente que fala, eu não consigo dormir, eu deito e não consigo. Tente dormir um pouco mais cedo. 10 horas eu tenho muita melatonina circulante. Então, talvez dormir 10 horas para você seja a grande chave que você precisa virar. Jante cedo e durma cedo. Você vai acordar muito melhor no outro dia. Eu garanto para vocês que em uma semana, imprimindo essas dicas que eu estou dando, vocês vão se sentir muito melhor. O corpo de vocês vai estar melhor, a mente de vocês vai estar melhor, mais disposição para fazer atividade física, mais disposição para seguir uma alimentação adequada. E tudo isso é fator protetivo, né? Para não desenvolvimento do câncer. Antecipe o horário do sono. Quanto mais tarde a gente dormir, menos é a nossa habilidade, né? Para poder produzir melatonina. Então, durmam cedo para que vocês durmam bem e acordem bem. E, para finalizar, porque eu já tenho aqui um alerta de que eu já estourei o tempo, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas é um hábito. Então, criem hábitos saudáveis, fiquem atentos aos processos de vocês. A intenção aqui foi trazer para vocês um dia inteiro de opções de escolhas saudáveis para que a gente possa evitar qualquer tipo de distração em relação à nossa saúde e à nossa qualidade de vida. Isso importa. Então, o mais importante é a gente ter consciência e começar a mexer nisso hoje. E quando que a gente começa? Agora. Em que refeição que eu começo a me atentar sobre a qualidade daquilo que eu deveria comer? Agora. Que dia que eu começo a dormir mais cedo? Hoje também. Então, não se distraiam com a saúde de vocês, com a qualidade de vida de vocês. O que a gente faz hoje vai reverberar no futuro. Então, é isso. Essa é a minha mensagem. Vamos pensar sempre em prevenção, que é muito mais efetivo do que, de fato, não mais efetivo que o tratamento, não mais importante, mas ele vem antes, né? O custo do cuidado é infinitamente menor do que o custo do reparo. Então, vamos cuidar para não precisar reparar. Se precisar reparar, a gente repara, mas o custo do cuidado vai ser muito menor. E cuidar de nós mesmo traz esse processo de estímulo, né? A gente começa a cuidar e amanhã a gente está mais animado. Aí atividade física, se alimenta bem, aí é tudo um processo evolutivo. Gente, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, doutora Carla.
Que esclarecedor também. Me chamou muita atenção, né, que 70% aí da prevenção é a nossa qualidade de vida. Então, que legal a presença das 3 doutoras, muito esclarecedor. Tenho certeza que para os nossos ouvintes isso foi muito engrandecedor. A doutora Tereza vai ter que sair, então a gente vai puxar as nossas perguntas. Por favor, doutora Ana Paula. Doutora Carla, que palestra maravilhosa. Dá vontade de lhe ouvir assim o dia inteiro. É muito interessante a sua abordagem em relação ao ciclo circadiano e dicas maravilhosas. E o ideal é nós seguirmos, né? Porque, afinal de contas, como a senhora falou, 70% é estilo de vida, não é isso? Então, vou primeiro direcionar a pergunta para a doutora Tereza, que vai precisar se ausentar. Uma das perguntas aqui, doutora Tereza, é em relação à terapia de reposição hormonal, como um fator de risco para o câncer de mama. E a não reposição, né, a ausência de reposição hormonal, que incide também em riscos em relação a algumas doenças. Então, eu queria lhe pedir que fizesse esse contraponto. Realizar a reposição hormonal previne ou é um risco para o câncer de mama? E se não repusermos, também há riscos? Tá. O hormônio no nosso corpo, a gente está programado em algum momento a entrar na menopausa. Então, é natural a gente ter uma queda hormonal. Isso não é algo extremamente anormal, tá? A falta do hormônio, ele pode trazer alguns problemas. Ele pode favorecer a osteoporose, pode trazer alguns problemas de labilidade emocional, pode trazer ressecamento vaginal e alguns outros problemas, sim, tá? Repor o hormônio vai aumentar o risco dessa paciente ter câncer de mama? Vai. Isso é indiscutível na literatura, tá? Então, quando a gente vai ofertar uma terapia de reposição hormonal, a gente primeiro tem que ver se aquela paciente não tem nenhuma contraindicação. Então, não tem nenhuma história familiar de alto risco, não tem algum nódulo que esteja em controle que a gente não possa realmente fazer aquela reposição, né? Mas ela tem que estar ciente que aquilo dali é uma balança. Então, eu vou alimentando aquela balança e, se por um acaso aquilo dali der ruim, a gente tem que balancear, né? Então, assim, são 2 pontos. Traz os seus malefícios a falta do hormônio? Traz. Mas traz também o risco de câncer de mama? Traz. Então, a gente tem que ver qual é o risco que a gente está disposto a correr e o que é o menos perigoso para aquela mulher individualmente. Então, é isso, é levar em consideração os riscos e os benefícios e fazer o acompanhamento mais de perto, né? Para que não haja eventos adversos e que a paciente tenha consciência do risco que sobrepõe em relação à reposição. Então, muito obrigada, doutora Tereza. Nada, eu agora agradeço. Vou passar uma pergunta para a doutora Geise. Obrigada pela sua participação, foi extremamente enriquecedora, e a gente sabe que o tempo é o maior valor que eu acredito que a senhora dispôs aqui para nós, com muita gratidão, a gente agradece. Eu que agradeço. Doutora Geisa, nós queríamos... Obrigado. Nós gostaríamos de pedir um esclarecimento de uma pergunta da espectadora Carla Maria. Ela pergunta se remover as glândulas mamárias como medida preventiva é um ganho em relação ao câncer de mama? Olha, eu particularmente sou contra, né? Existe a pesquisa genética que pode ser feita para avaliar a questão do risco ou não, né? Se a pessoa tem esse fator de risco, seriam genes BRCA1, BRCA2. Existem outros também estudos genéticos nesse sentido, mas eu acho que todo exagero tem que ser
protelado, né? Eu não gosto dos exageros. É o mesmo que eu disser, eu vou tirar meu apêndice porque eu posso tirar o Então, com certeza, Pode, tá te ligado. Oi, voltei. É o mesmo que eu disser que eu vou ter que tirar meu útero porque eu posso ter uma endometriose ou um cisto de ovário. Então, eu acho que medidas extremamente radicais só devem ser tomadas na certeza de que aquilo está acontecendo. Né? A mastectomia profilática não é uma coisa certa, né? Não tem estudos que digam que isso vai realmente diminuir a incidência do câncer de mama, né? E eu acho uma radicalidade que está fora do nosso padrão. maravilha. Realmente são casos excepcionais que devem ser considerados, então. Exatamente. Obrigada, doutora Geise. E para a doutora Carla, nós temos aqui uma pergunta muito interessante, que é a correlação entre o mau funcionamento intestinal e o câncer de mama. Existem estudos que falam sobre isso? Então, vamos lá. Essa é a parte que eu adoro da nutrição. Gente, tudo começa no intestino. Se a gente tiver clareza sobre isso, acho que a vida funciona melhor, né? O intestino, ele é o grande responsável pela absorção dos nutrientes. Nosso corpo, ele usa o nutriente como base de funcionamento. A gente fala muito em macronutrientes, né? Carboidratos, proteínas, gorduras, que é o que traz energia para o nosso corpo. E nós precisamos deles também. Mas os micronutrientes, vitaminas e minerais, são fundamentais para o nosso funcionamento. Né? Para a nossa parte orgânica, aquilo que funciona de forma automática, que funciona de forma intuitiva no nosso organismo. Se eu tenho uma deficiência de nutrientes, algum processo metabólico está prejudicado. Então, olha como é que a relação é simples e fácil de entender. Se o meu intestino não tá funcionando bem, gente, funcionar bem não significa só ir ao banheiro. Eu gosto de falar fazer cocô, tá? Não é fezes, não, é cocô mesmo. No bom brasileiro, para as pessoas entenderem, a gente precisa falar sobre isso. Então, um intestino que funciona não é só aquela pessoa que faz cocô todos os dias. Ah, não, eu vou ao banheiro todos os dias. Não é só isso. É sobre não ter gases, não ter distensão abdominal, não ter azia, não ter refluxo. Né? Aquela pessoa que come e fica empachada. Tudo isso faz parte da saúde gastrointestinal, estômago e intestino. Então, se eu tenho um intestino que não funciona muito bem, tem gases, distensão, né? Aquela pessoa que está sempre constipada. Mulheres, então, constipação e mulheres nasceram juntas. Né? Um negócio assim absurdo. Mulher viaja, ela fica 2 dias sem ir ao banheiro. As mulheres, por nada, elas descompensam o intestino. A gente tem uma questão hormonal que influencia muito. Então, se eu tenho um intestino que não funciona bem, eu não estou absorvendo bem nutrientes. O intestino é que absorve nutrientes. Então, o intestino não funciona bem, eu não absorvo nutriente. Eu entro num processo de desnutrição. A desnutrição traz uma série de prejuízos, como, por exemplo, divisão celular, como, por exemplo, o processo de detoxificação, metais pesados, xenobióticos, poluição, corantes, conservantes, tudo que está na nossa alimentação, né? Aditivos químicos. O nosso corpo, ele foi preparado para fazer esse processo de detoxificação. Só que eu preciso de nutriente para isso. Se o intestino não está bom, eu não absorvo nutriente, eu não consigo gerar o ciclo. Então, eu tenho uma predisposição maior para qualquer doença, inclusive para o câncer de mama. Entendem que eu estou sempre tentando puxar para o geral, porque por mais que aqui a gente esteja falando de prevenção do câncer de mama, e ótimo, um tema extremamente relevante, mas isso serve para outras questões também, que não só o câncer. Então, o nosso corpo, ele depende de nutriente, ele depende de um bom funcionamento. E outra, ainda tem a parte da suplementação, que é uma coisa que eu sempre falo. Hoje, o nosso tempo é curto, não dá para falar de todos os assuntos, mas a alimentação com suplementação é fundamental. Então, o que a gente não consegue via alimentação vai na suplementação. Vitaminas A, D, E, K, zinco, boro, molibdênio, selênio saúde da tireoide, né? As mulheres na menopausa têm um problema muito grande com a saúde tireoidiana. Então, é importante a gente olhar para isso. E quem absorve? Intestino. Então, é fácil entender que uma pessoa que tem problemas intestinais tem muito mais chance de desenvolver qualquer tipo de patologia, inclusive
câncer de mama. Então, tá aí a relação, a absorção de nutrientes prejudicada. E é o que eu mais tenho, tá, gente? 90% dos meus pacientes têm alterações gastrointestinais. E as pessoas não relacionam. O que me deixa mais impressionada, elas não conseguem relacionar comida com saúde do intestino. E a relação é direta. Maravilha. Nossa, que esclarecimentos importantíssimos. E a gente fica aqui com essas palestras gravadas no canal da CEPLAD, que é a nossa parceria com Minas. Quantas vezes vocês precisarem assistir, está disponível no canal. Indiquem essas palestras para outras mulheres, para homens, para pessoas que são influenciadoras e que precisam desse conhecimento. A gente precisa compartilhar tantas informações importantes para a prevenção e para a prevenção da vida em geral, como vocês falaram. São escolhas para uma vida de qualidade e com longevidade. Então, Felipe, eu peço que faça as considerações finais. É isso, gente. Na verdade, muito feliz com o resultado. Muito feliz do que a gente conseguiu passar para os nossos ouvintes. Tenho certeza que vão ter muitos acessos ainda. Então, a vocês, doutores, muito obrigado pela presença. Eu engrandeci nesse evento, então assim, eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar pelo trabalho de vocês. E é isso, que a gente continue olhando pela saúde das pessoas, cuidando delas. O INAS também tem essa função. E hoje tem um escopo muito importante aqui dentro, que são os trabalhos de promoção à saúde, desenvolvendo. Lembrando que o nosso site, as nossas redes sociais estão aí, acessem e participem mais do nosso dia a dia. A gente sempre está aqui para melhorar, para pensar no melhor e na saúde dos nossos beneficiários. Muito obrigado a todos pela presença e pelas mensagens de carinho aí que a gente acompanhou. Faço um agradecimento especial aqui ao secretário Ney Ferraz, Planejamento, que também nos apoiou aqui na apresentação, a doutora Ana Paula Cardoso, nossa presidente, e, obviamente, a equipe INAS, que está aí com esse foco na saúde do beneficiário, dia após dia. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, uma excelente tarde para vocês. Até mais.